Olá, meu nome é Karen. Nesse vídeo vou apresentar uma análise das fases de crescimento da economia brasileira no período de 2010 a 2024, com base nos dados de estrutura da demanda final e no comportamento do mercado de trabalho apresentados pelo IBGE. A economia de um país pode ser analisada observando fatores como consumo das famílias, investimentos, exportações e também indicadores de emprego. Ao analisar esses dados ao longo do tempo, é possível identificar diferentes fases do crescimento econômico brasileiro nesse período. No início da década, entre 2010 e 2013, a economia brasileira apresentou crescimento impulsionado principalmente pelo consumo das famílias. De acordo com os dados, o consumo das famílias representava cerca de 60,2% do PIB em 2010 e chegou a 61,3% em 2013, mostrando a forte participação do consumo interno na economia. Nesse período, também observamos níveis relativamente estáveis de investimento, com a formação bruta de capital fixo em torno de 20% do PIB. Esses fatores indicam um momento de crescimento sustentado pelo consumo e pela expansão da atividade econômica. Aí, a partir de 2014, o país começou a enfrentar um período de desaceleração econômica, que culminou em uma forte recessão entre 2015 e 2016. Um dos principais sinais dessa crise aparece na queda dos investimentos. A formação bruta de capital fixo caiu de 19% em 2014 para apenas 15% em 2016. No mercado de trabalho também houve deteriorização. A taxa de desocupação aumentou de cerca de 7% em 2014 para 11% em 2016, indicando perda de postos de trabalho. Esse período foi marcado por instabilidade econômica, redução na confiança de investidores e retração da atividade produtiva. Em 2017 e 2019, a economia começou um processo de recuperação gradual. O consumo das famílias continuou crescendo, passando de 64,5% em 2017 para 65,1% em 2019, demonstrando uma retomada da demanda interna. Porém, o mercado de trabalho ainda representava dificuldades. A taxa de desocupação permaneceu elevada, próxima de 12% nesse período, indicando que a recuperação econômica ainda era bem lenta. Em 2020, a economia brasileira sofreu um forte impacto devido à pandemia do Covid-19. Nesse ano, o número de ocupados caiu para cerca de 86 milhões de pessoas, enquanto a taxa de desocupação subiu para 13,8%. Além disso, a taxa de subutilização da força de trabalho chegou a aproximadamente 28,3%, mostrando aumento das dificuldades no mercado de trabalho. A partir de 2021, a economia iniciou um processo de recuperação. O número de ocupados voltou a crescer, alcançando cerca de 103 milhões de pessoas em 2024, enquanto a taxa de desocupação caiu para 6,6%. O consumo das atividades também se manteve como o principal componente da demanda, representando cerca de 64% da economia em 2024. Esses dados indicam uma retomada gradual da atividade econômica e do mercado de trabalho após os impactos da pandemia. Em suma, a economia brasileira entre 2010 e 2024 passou por diferentes fases. Um período inicial de crescimento impulsionado pelo consumo, uma forte recessão entre 2015 e 2016, uma recuperação lenta nos anos seguintes, o impacto da pandemia em 2020 e, por fim, um processo de recuperação recente. A análise desses dados mostra como fatores econômicos e sociais influenciam diretamente o crescimento do país e o comportamento do mercado de trabalho ao longo do tempo. Compreender essas fases é fundamental para analisar os desafios e oportunidades para o desenvolvimento econômico do Brasil no futuro.